pessoal do YouTube, o Favarão, bom, é o seguinte, hein? Hoje o vídeo é sobre injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica dando problema, acendendo a lampadinha, né? A luz da injeção, você fica doido, né? Você leva no mecânico, o mecânico não acha o que é. Começa a olhar na internet, começa a aparecer um monte de opiniões. E aí? Aí você olha lá que agora tem um aparelhinho na internet baratinho, 10, 15, 20 reais, e você vai conseguir resolver o seu problema em casa. O negócio nem identifica, nem consegue plugar no teu carro. Bom, eu comprei, tá aqui, ó. É sobre ele que eu vou falar. Vou te falar que assim, ó, eu consegui resolver o meu problema. Resolver, eu não resolvi porque preguiça mesmo. Não vou tirar, vou ser um pouco mais conservador, vou tentar resolver de uma forma conservadora. Esse vídeo também é feito aí pelo meu amigo Tonhão, do canal Motorista Parceiro. Ele faz conteúdos aí para quem vive o dia a dia como motorista de aplicativo, para Uber, para 99, para esses outros aplicativos. E o Tonhão tem um Sandero 2018, modelo 2019, se não me falha a memória. E ele tá apanhando com a injeção desse carro, tá? Então ele primeiro tentou resolver na unha, como antigamente a gente fazia, né? Ficar testando sensor ali com multímetro, continuidade, para ver se não tem mau contato, ficar fazendo limpeza dos sensores, enfim, o problema dele continua na mesma. E aí quando acontece isso, leva no mecânico já crente que vai aparecer o código de erro ou os códigos de erro, que ali ele já vai ter a solução dele e aí vem a surpresa. Não tem código de erro. A mecânica olha para você e fala, tá tudo normal, filho, tá tudo normal, não tem o que fazer aqui. Aí você sai com o carro, não acontece nada, daqui a pouco dá de novo o problema, né? Então é uma encheção de paciência daquelas, né? Bom, nesse carro aqui tá acontecendo a mesma coisa. Eu nem ia mexer com isso, mas aí vendo o problema dele, e aí eu analisando os vídeos que rolam no YouTube, todas as opiniões que tem aí, e mais do que isso, né? O pessoal compra esse aparelhinho, mas não sabe explicar, entendeu? Não sabe explicar o que você tem que olhar para ver os parâmetros. Já vi um canal muito conceituado de mecânica de injeção fazer um teste do aparelho e falar, olha, não funciona porque não mostra muita coisa que a gente faz aqui no dia a dia da oficina. Então você consegue fazer sim o básico. Bom, seguinte, até para compartilhar com vocês qual que é o problema do meu carro. Quando você pega uma velocidade cruzeiro, por exemplo, você está numa marginal, né, numa via expressa. Aqui em São Paulo a gente tem a Marginal Pinheiros, tem a Marginal Tietê, que raramente está livre, aí você consegue desenvolver uma velocidade de cruzeiro. Quinta marcha, está tentando economizar o máximo possível do combustível que está o olho da cara. Vamos entrar em novembro de 2022, por questões eleitorais o pessoal acha que a gasolina está dando de graça aí, tão barato que a gente vai até encher o tanque do vizinho. Mas a realidade é que está muito caro mesmo, né? Então você tenta economizar o máximo. Então você vai lá, põe uma quinta marcha, tá lá 70 por hora, 60, 70, 80, 90 por hora, pé na casquinha do acelerador, de repente do nada ele começa a dar uma rateadinha. Alguns segundos depois começa a piscar a lâmpada, ele vai se ajustando, ou seja, a injeção vai fazendo teste com parâmetros e vai encontrando um parâmetro melhor e você percebe que o motor fica linear. Então a injeção tem um comando ali de tentar fazer esse ajuste, e se estiver dentro do mínimo e máximo dos padrões ali, ela não detecta isso como erro. Então ela fez o ajuste, memorizou, apaga a lâmpada, o carro fica funcionando perfeitamente, vida que segue. Milagres da tecnologia. De repente do nada acontece isso de novo. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, depois de um tempo, provavelmente horas, ele vai tentar de novo. Vai resetar e vai tentar de novo, com os parâmetros standard, parâmetros zero, vai fazer uma análise da injeção e vai ver. Não conseguiu? Repete o ciclo de novo, começa tudo de novo, né? Falha, acende a luz avisando para você que ele está corrigindo, corrigiu, apaga a luz e vida que segue. Então eu tenho a impressão que parece que é um padrão de horas depois que aconteceu, que quando chegar de novo ele tenta fazer isso novamente. Então se você usa muito carro, você vai ter a impressão que você está usando 2, 3 tanques, não aconteceu nada, e agora aconteceu. Ou tá dentro do mesmo tanque de combustível, não usou quase nada, ficou com o carro parado uma semana, 10 dias, um mês, deu aquela hora, ao invés de dar com 2, 3 tanques depois, não, já vai dar logo nos primeiros 2, 3 km que você está rodando, que o motor nem alcançou ainda a temperatura ideal, tá? Então, essa é a impressão que eu tenho. Você pode estar confirmando aí se você for um especialista em injeção, tá? Então, isso que acontece com o meu carro. Isso pode ser combustível ruim?
Isso pode ser uma falha de vela que já está na hora de trocar? Mais provável que seja um bico que sujou, um dos bicos está um pouco descalibrado e a injeção tem que enriquecer ele ou empobrecer um pouquinho mais que os outros para tentar normalizar. Tem essas possibilidades que a gente precisa do scanner para estar analisando e fechando o quadro. Então é nessa que entra esse aparelho, tá? Então o que acontece? Se você tiver um problema que foge do padrão de funcionamento da injeção e acendeu a luz e ela ficou acesa e memorizou um código de erro, esse aparelhinho eu acredito que vai te ajudar muito. Agora, se é um problema que está acontecendo, que nem no carro do Antônio, do Tonhão, que não gera código de erro, se é um problema que está acontecendo que nem no meu, que não gera código de erro, esse aparelhinho aqui, talvez, no meu caso deu certo, precisaria ver com o Tonhão para ele fazer uma análise no dele. Se você tiver um bom conhecimento técnico e ir atrás das informações, talvez ele consiga te ajudar. A diferença desse aparelhinho com aparelhinho profissional é no aplicativo, tá? Muito no aplicativo. Esse daqui, ele pega bastante sensores, mas eu não sei se consegue pegar todos. Eu não sei se a falha é do aplicativo ou se a falha é do aparelhinho, da limitação do aparelhinho. A falha desse equipamento tá no aplicativo, nos aplicativos que vão te mostrar o funcionamento do carro. Ele não te mostra padrões normais ali para o teu carro, né? Cada carro tem um padrão ali que ele segue, de mínimo e máximo. Você pega o equipamento da Napro, ele vai te mostrar, além de mínimo e máximo, ainda te mostra em cor. Então, por exemplo, tá verde, você já está vendo ali que está dentro do parâmetro mínimo e máximo. Tá vermelho, já fugiu do padrão. Então já está te acendendo um sinal de alerta para você ficar olhando o monitor. Esse aqui não tem isso, não tem nem mínimo, máximo, não tem padrão verde, vermelho, não tem nada. Não te mostra, ele pura e simplesmente ele vai passar o sinal para o celular. No aplicativo do celular, ou se você tiver com um notebook ali, né, ele vai estar te mostrando ali números que estaria na tela da Napro. Mas se você ali não tiver uma vivência de injeção eletrônica, se você não souber os padrões de mínimo e máximo ali da linha do carro que você está pesquisando, mais ou menos você vai estar vendido, tá? Eu vou te dar algumas dicas antes de você comprar esse aparelhinho, para quê? Você vai ficar com o carro ligado um tempão ali. Primeira coisa, analisar ele com motor frio. Segunda coisa, analisar ele com motor quente, em plena carga, depois que ligou uma ou duas vezes a ventoinha, para você ter uma ideia. Então vai combustível jogando fora ali, né? Então não dá para você ficar o dia inteiro ali com o motor ligado, aprendendo a mexer. Então a primeira coisa que eu te falo é para você baixar um aplicativo que grave as informações da tela do teu celular. Então você vai gravar a tela do teu celular, vai deixar gravando ali, de tempos em tempos, pelos 3 aplicativos. E depois, quando o motor estiver quente, faz a análise final, tá? E aí você já gravou tudo. Depois, quando você for para a internet pesquisar os padrões e tudo mais, você já tem gravado no teu celular, é só você puxar ali e olhar e pronto. Você não precisa mais do carro ligado, você já tem todos os seus dados salvos ali para o resto da vida, se você quiser. Então você consegue, às vezes na hora passou alguma coisa ali, mas depois com mais calma você consegue olhar e você consegue perceber que tem uma coisinha errada ali, alguma coisinha que está fugindo que justifica, entendeu? Então a primeira dica que eu te dou é isso. Segunda dica é o seguinte, esse equipamentinho aqui, ó, você tem ele de R$10, tem de R$170. É o ELM 327. Então são todos iguais? Não, ele tem um monte de diferença, que eu não sei nem se esse aqui que é o mais caro que tem, se é o considerado original. Mas a real é o seguinte, tá vendo? Aqui, ó, vou mostrar, talvez a câmera vai pegar legal. Você tem aqui embaixo, tá vendo? Tem uma placa aqui embaixo e tem uma placa aqui em cima. Então isso aqui são 2 placas e essa daqui tem o chip que é o ter os maiores padrões para todos os carros, né? Tem as maiores informações, que é o chip PIC, que é o PIC 8 F250, eu acho que é isso, tá? Eu vou olhar melhor porque de cabeça eu não me lembro. Então assim, você tem o de R$10, que o pessoal fala que conectou, mas não mostrou vários sensores, outros falam que nem conectou, que não conseguiu interagir com a ECU do carro. Tempo, dinheiro, frustração, jogou o tempo fora, não resolveu. E você tem de R$170, que é o mesmo que está aqui. Então você encontrando esse aqui com essas características de dupla placa e do chip certinho,
Aí você vai brigar no preço, na melhor oferta, para comprar o mesmo equipamento pelo melhor preço. Então esse aqui eu paguei, era R$ 69,00 pela Shopee. O mesmo vendedor tem no Mercado Livre, só que é mais caro. Eu acredito que seja por causa da porcentagem no Mercado Livre que seja maior do que... Então na Shopee, o mesmo vendedor, mesmo aparelhinho, mais barato, R$ 69,00. Como eu tinha um cupom pessoal de desconto de R$ 10, mais o frete grátis, que eu tinha também um cupom já guardado lá de frete grátis, então não paguei o frete, tive R$ 10 de desconto, saiu R$ 59,00. Então a gente vai brigar pelo mesmo preço, pelo melhor equipamento, tá? Aí vocês vão me falar, primo, mas me ajuda aí, já põe aí o nome do vendedor, onde eu acho esse cara para comprar, para não quebrar a cara. Esse vendedor aí é ruim, velho. É assim, ó, tem produto que vende fácil, que vende muito, porque o produto é bom. E o vendedor é ruim, é o caso aqui, entendeu? Você manda mensagem pro cara, não te responde. Ele te manda rápido? Manda rápido sim, vou mentir. Manda rapidinho. Mas o cara não te responde, tira uma dúvida. Você fala assim, olha, é compatível pra tal carro? Meu carro é um Volkswagen Up 2019, tá? É o NPI aspirado, né? Tava dentro disso aqui assim, batendo aqui, né? Chacoalhando, né? Sujeito a tudo que acontecer, né? Então você tá devendo uma caixinha legal, né? Específica pra ele, muito legal, né? E sabe o cara encher dos papéis aqui, né? Amassados, né? Pegar aqueles papéis que ele tem lá, colocar aqui assim pra manter ele estabilizado, não ficar chacoalhando essa pecinha, tomando pancada aqui dentro, né? Então assim, são questões de atenção, capricho, que o cara não teve. Então eu não vou falar dele porque eu dei sorte, chegou muito bem. Tem muita avaliação do cara, muita avaliação. Algumas reclamando que ele é um mau vendedor porque ele não te presta apoio, né? Então acontece qualquer coisinha, o aparelho chegou com problema, tá demorando, tá com dúvida, o cara não te responde. De atenção aí com a gente consumidor, eu não vou ficar fazendo propaganda de um cara que não ajudou em nada, né? Mas se você me perguntar nos comentários, eu vou estar te respondendo qual que é o nome dele para você procurar e fazer a compra por sua conta e risco. Beleza? Mas vamos falar agora sobre a instalação dele, né? Como é que ele funciona e tudo mais. Tem muito vídeo no YouTube aí, os caras passam muita informação, mas não passa nada que a gente precisa, que é o quê? Cara, você já comprou o aparelhinho? Eu não quero usar a versão do aplicativo paga, porque eu quero ter um monte de manômetrozinho que eu não sei nem para que funciona, e daqui a pouco perde a graça e você não vai usar mais. Eu quero pegar o aplicativo gratuito aí na Play Store, vou mostrar para você passo a passo, mostrar para vocês quais são os aplicativos, e vai ser no que? No meu Moto G8 Plus, que qualquer Moto G8, 7, Moto G aí funciona de qualquer jeito, é um Motorola Android, para você ter uma ideia de como é que funciona e o que você vai analisar e qual que era o problema do meu carro. E aí a gente vai discutindo aí nos comentários aí se os parâmetros estão certos, se não estão, se eu estou viajando, se eu não estou, beleza? Então, vamos mandar bala aí? Ó pessoal, com o aparelhinho em mãos, né? É muito facinho, cara. Você tem que achar onde que ele vai conectado, né? Onde é a entrada OBD do teu carro. A do Up, e eu acredito que dessa linha Volkswagen aí mais, né, 2018, 2019, né, deva ser no mesmo lugar, tá? Então tá aqui, ó, do lado do pedal de embreagem, né? Na parte de cima aqui, você tem esse roxinho aí, né? Então você tá vendo que ele tem um formato que só permite uma posição de encaixe. Se você virar do outro jeito, ele não vai conseguir encaixar, tá? Tá acesa essa luz vermelha, indicando que ele já está em funcionamento, tá? Aqui embaixo, aqui ó, DU Recorder, aplicativo de graça aí na barra de pesquisa da Google, que eu não encontrei ele mais na Play Store, e grava bonitinho, para você não ficar desperdiçando gasolina à toa. Tá? Próximo passo é o seguinte, você vai na Play Store, você pode estar baixando esse daqui, ó, tá? Que é o Car Scanner, você pode estar baixando, que é o Infocar também, o Torque Lite, todos eles são gratuitos, tá? Você vai ligar o Bluetooth, vai segurar o apertado o botão de Bluetooth, dá parear, ele já apareceu, aparecendo, clica nele, ó, ele vai pedir o número de PIN. O meu tá funcionando com essa segunda opção aqui, que é 1, 2, 3, 4, né? E eu vou repetir ela. Aí, ó. Tá conectado. Aconteceu isso, pode sair e vamos para os aplicativos que você já deve ter baixado antes aí, tá? O Infocar, o Car Scanner e o Torque Lite, tá? Eu vou primeiro começar aqui, eu gosto desse Car Scanner. Aqui na parte de baixo, conectar, tá em verdinho aqui, ó. Clica nele, ó,
tá te avisando aqui que você tem que ligar a chave do carro. Mas antes de eu ligar, tá vendo aqui, ó, conexão com o ELM, pequeno aparelhinho Bluetooth, já conectou. Vou ligar a chave do carro como ele tá pedindo aqui, ó. E olha aí, ó, conectou. Simples assim, tá? Não vou dar partida no carro porque eu já tenho todos esses padrões gravados. Vou mostrar para vocês depois o funcionamento dele em cima da gravação que eu tenho, tá? Porque a gasolina tá cara, não dá pra gastar de novo não. Agora, voltando a todos os casos, antes de analisar como é que tá o sensor de temperatura, antes de dar partida no carro, esperar esquentar, vem aqui, ó, códigos de falhas, DTC. Clica nele e deixa ele pesquisar, tá? Automaticamente, você pode clicar aqui para ele selecionar todos, vai fazer uma leitura bem ampla, né? E dar a ler aqui, fazer a mágica da edição de vídeo, vou acelerar e a gente já vai ter o resultado em alguns segundos aí de tudo, beleza? Bom, pessoal, tá aí, ó. Já fez a varredura completa, tem muita coisa aqui que o carro nem tem, mas eu pedi todos os parâmetros, né? Então ele acabou analisando e acabou demorando um pouquinho mais. E tá aqui, ó, nada de códigos, e aqui na parte de baixo bem simplesinho, limpar, né? Se tivesse alguma coisa, clica limpar e já era, né? Iria limpar. E aí agora nessa próxima aqui, tá vendo? Ele automaticamente, ó, ele já viu que o carro tem. Então da próxima vez ele já vai ler somente esses daqui, vai deixar um monte de coisa que não pertence a esse carro deixado de fora e vai ter uma leitura muito mais rápida, né? Beleza? Então não tem nenhum código, não precisa dar limpar. E se tiver, memoriza o código, né? Marca direitinho, vai fazer a pesquisa, tudo legal. E só depois aí, se você tiver confiança de que é isso mesmo, tudo mais, você limpa o código, né? Porque às vezes aparece um código só, aí se você der limpar, quando de repente você não consegue resolver e vai falar com o mecânico não vai ter acesso àquilo e nem vai acreditar no que você está falando, né? Uma vez que não está aparecendo no scanner dele, tá? Então limpa só depois que você tiver certeza que era isso mesmo e que você já corrigiu o problema, tá? Você pode ver aqui, ó, em todos os sensores, tá? Mas uma coisa muito legal é o seguinte, aí já te mostra, ó, a própria verificação da injeção antes da partida. Então tá aqui, ó, luz de cheque tá mostrando que ela tá desligada, códigos de falha 0, né? Então ela mesmo fez uma varredura, a própria ECU, e não achou problema nenhum. Tá aqui, ó, falhas de ignição, ó, sistema de combustível, tá mostrando que tá tudo ok, tá? Tudo concluído e ok. É uma coisa importante aqui, uma coisa interessante: distância percorrida desde quando as falhas foram apagadas, 47.356. Esse carro aqui, ele está com 47.500 quilômetros, né? Ou seja, logo nos primeiros 200 quilômetros de uso do carro já deu algum errinho e eles corrigiram isso, tá? Então isso aqui talvez sirva como um parâmetro aí para o cara pegar fraude de quilometragem, tá? Então vamos dar desconectar e vamos pro outro, que é o Torque Lite, que assim como o K-Scanner também, né, e os demais também estão aí com a sua versão aí gratuita, né? Não peguei o Pro. Aqui embaixo na engrenaginha você vai ter aqui os códigos de falha, tá? Você pode estar colocando, mostrar históricos de avarias, mostrar as pendentes, fazer a limpeza dos códigos ou ler todas, tá? Então vai tirando esse aqui de limpar, que é o Clear. Não clica nele de jeito nenhum, porque você precisa ver os códigos, não pode sair limpando sem ter certeza. Vem aqui, ó, no Show, que vai mostrar todos e vai fazer uma varredura bem mais rápida do que o K-Scanner. Tá aqui, ó, não tem nenhum código. Volta lá de novo, ó, Fall Codes. Vem aqui, ó, mostrar avarias pendentes. Não sei se ele é rápido porque ele é ineficiente ou se ele é rápido porque ele é muito eficiente, não precisa ficar demorando igual o K-Scanner. Mas eu prefiro usar todos eles para ter certeza, tá? Vamos novamente nele aqui, ó, no Fall Codes, e mostrar histórico de avarias, que é o último que a gente vai ver dele. E olha lá, ó,
está batendo com o nosso outro amiguinho lá. A gente já pode sair dele e tá tudo ok, tá? E o Infocar, ó, o Infocar aí tá se conectando aqui embaixo, ó. O outro, né, o torque é em cima, né? Na hora que ele parar de piscar já tá tudo ok. Esse aqui é embaixo, tá? E esse aqui dá uma vibradinha, pelo menos no meu celular dá uma vibradinha avisando que tá tudo ok. Então tá tudo azul aqui, né? Então o ELM tá conectado e depois conectou com a ECU, beleza? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos lá. Diagnóstico do veículo, ó. Diagnóstico de veículo. Então vamos lá. Diagnóstico aqui embaixo, ó. E vai te mostrar o básico, o detalhado, preciso, que vai muito mais longe, né? Então no preciso, olha o que vai acontecer, ó. Ó, você tem que comprar, né? O detalhado a mesma coisa. Agora o básico não, o básico já é gratuito. Então a gente está usando as versões gratuitas. Lembrando que o K-Scan pega bastante ali, você viu que demora, ele faz um escaneamento bem longo. Então não há necessidade de você pagar para ver os códigos básicos aí, que já são os códigos que o K-Scanner aí vai estar fazendo, tá? Caso esteja memorizado aí, né? Na central do carro. Olha lá, normal, nenhum código, né? E se tivesse, eu acredito que apareceria aqui, ó, nessas opções aqui para você, qual é o código e se você quer limpar, tá? Lembrando, nunca é demais a gente falar, limpe somente depois que você memorizar, né? Que você salvar a página, tudo mais. Você analisar, né? O problema, fazer os testes e de repente trocar o componente e ver, né? Depois você tem a certeza absoluta que já fez a correção do problema, aí sim você limpa, porque senão você vai deixar o seu mecânico sem parâmetro, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: de repente aparece um monte de código de erros, né? Você já mexeu no carro aqui, ali, ou foi aparecendo, tá aparecendo muitos erros aí que tá deixando você sem parâmetro nenhum. O mecânico também não tá conseguindo ter uma certeza, porque tá aparecendo erros que são em setores diferentes, que um não tem nada a ver com o outro. Então o que você pode fazer é o que? Limpar os erros, né? A luz da injeção vai apagar, mas aguardar aparecer o primeiro erro. Assim que aparecer o primeiro erro, que você está usando o carro, está tendo vida normal ali, você está usando ele, às vezes demora para aparecer, ou às vezes já acende rápido. Assim que aparecer, você dá uma escaneada de novo e vê que erro é esse. Esse de repente é o erro principal, é aquele primário, é aquele que está originando todos os outros erros. E é aí que você já começa a trabalhar para deixar de parar de acontecer esse erro, tá? Vou contar para vocês rapidamente o que já aconteceu comigo num Gol geração 5 da empresa que eu trabalhava, tá? O carro era da empresa, já tinha passado na mão de um monte de mecânico e ninguém tinha conseguido corrigir o problema. E o carro ficava com a luz da injeção acesa, perdia o parâmetro e ficava horrível. O carro ficava ruim de pegar, fraco, falhando, totalmente quadrado. A realidade é que ele perdia o padrão AF dele. Não sabia se estava no álcool, não sabia se estava na gasolina, então trabalhava quadrado. Analisando ali com o scanner, ele mostrava que o erro eram dois erros: erro de leitura de sonda e erro de tensão de sonda. Quando eu fui lá com o multímetro na sonda, eu via que ela estava realmente trabalhando lenta. Mostrava no aparelho da Napro, mostrava a mesma coisa, que ela estava trabalhando lenta e não conseguia alcançar os parâmetros máximos e mínimos de leitura. Quando eu fui testar a tensão, que é o que? A voltagem da bateria que chegava para ela, não chegava voltagem nenhuma. Primeiro lugar que você vai, antes de ficar fuçando em fio, conexão, isso e aquilo, o mais fácil, vai na caixa fusível. Fui na caixa fusível, era apenas um fusível queimado. Troquei o fusível, chegou 12 volts e pouco lá, certinho, 14 volts, dependendo se o carro está ligado ou desligado. É tensão da vela de aquecimento da sonda, aí a sonda conseguia chegar na temperatura ideal e conseguia fazer a leitura ideal. Então era apenas isso. E aí, observando o histórico do carro, a gente lembrou que esse carro tinha dado uma pancada de frente com outro carro. Nessa daí empurrou para-choque, radiador e tudo mais, e teve um curto ali. Então era isso aí que estava deixando todo mundo louco. Trocaram a sonda várias vezes, não era.
falaram que era problema de chicote e ninguém foi ver o básico. Então, por isso que é bastante importante você ficar analisando todos os padrões aí, tá? Bom, para mostrar o monitoramento aqui, ó, no começo ele te mostra, tá? Assim que você baixar, talvez nos primeiros usos ele vai te mostrar, mas depois disso ele vai querer que você compre o pacote, tá? Então ele não vai te mostrar mais, olha. Não tá me mostrando mais no básico. Esse Infocar aqui ficou pra gente, mas para fazer uma análise, né, uma contraprova, uma prova dos três, literalmente, para ver aí como é que tá o funcionamento aí da leitura de códigos de erro, tá? Já no painel, se você pesquisar e colocar aqui cada sensor que você quer usar, você consegue usar de forma gratuita aí, beleza? O que já acaba ajudando bem, tá? Mas ou seja, nessas versões gratuitas aqui, dá sim para você fazer a leitura, a análise, em muitos casos conseguir ter um diagnóstico, tá? Agora, caso o carro perdeu a AF, né, perdeu o parâmetro de gasolina ou de álcool, por algum problema ele perdeu, infelizmente você não vai ter como fazer a leitura, tá? E você não tem como mudar o padrão pelos aplicativos que você está usando aqui. Você não vai conseguir mudar os padrões, não vai conseguir fazer um reaprendizado dos padrões de TBI, por exemplo, ou do AF, e aí a injeção está toda quadrada. Como é que você vai analisar alguma coisa aqui, né? Talvez fazendo, se a injeção, se o módulo aceitar, fazendo o rejet forçado mecânico dos parâmetros e tentar novamente para até ele estabilizar e funcionar, aí talvez com esses aplicativos aqui de leitura, de observação, você consiga corrigir os problemas, tá? Num caso desse, beleza? Então deixando bem claro, se tiver com problema de padrão AF ou se tiver com TBI funcionando de forma errada, não conseguir fazer o reaprendizado disso, já era, você não vai conseguir fazer nada por conta dessa limitação, beleza? Recomendo que você compre? Lógico que eu recomendo. Principalmente até mecânico. Mecânico da NASA aí, mecânico da NASCAR, mecânico da Fórmula 1 aí, qualquer um. Recomendo porque é um equipamento muito pequeno, muito levinho. Deixa ali no porta-luva do carro. O dia que você precisar, que você está fazendo uma viagem, alguma coisa assim, por mais que você seja um cara que tem o equipamento que analisa ônibus espacial em órbita, você não vai ficar carregando isso para baixo para cima para fazer uma viagem, alguma coisa assim, né? Já um equipamentinho desse bem pequenininho, que não se perde ali no porta-luva, você nem vai lembrar da existência dele. Ele estando ali, acontece um código de erro, o motor perdeu força, não consegue desenvolver na estrada, você vai lá, checa, se for uma coisa que já está evidente ali, você já vai conseguir resolver o problema e seguir tua viagem, dar risada e falar que esse equipamentinho te salvou tanto quanto um Napro aí de 15, 20, 30 mil reais. Mas vamos lá. Você tem algumas funções aqui. Painel, né, que é a única coisa aqui que me interessa no primeiro momento, é essa daqui da temperatura do carro, tá? Então isso aqui pra mim. Esse daqui foi tudo eu que coloquei. Você dá 2 toques, você procura o que você quer colocar, clicou em cima, você já consegue colocar na tela. Vou colocar voltar aqui porque eu já tenho os que me interessam, tá? Que é o que? Porcentagem de etanol no tanque, beleza? Porque às vezes você está com combustível na gasolina e por isso daqui já dá para perceber se ele está lendo de forma errada, se ele perdeu o padrão AF dele, tá? Então, por exemplo, você abasteceu só com gasolina e não esperou dar o tempo lá de uns 10, 15 minutos com a injeção ligada. Por exemplo, acontece muito do que? Você enche o tanque, tira o carro da bomba e vai fazer o pagamento, vai encher o pneu, vai na conveniência, vai fazer qualquer coisa. Aí você encheu o tanque, mudou o combustível, deu partida e encostou em outro canto ali e desligou. Tempo que você manteve o carro ligado, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto só, você já foi lá e já desligou o carro. Esse combustível que você colocou no tanque não chegou nos bicos. Então a injeção não sabe lá que combustível que você tem. Quando você desligou, muitos módulos entendem o seguinte: corta o comando de reaprendizagem. Então perdeu ali a janela de reaprendizagem, ele vai considerar como o último combustível que foi colocado, que foi o anterior.
Então se você estava com etanol e abasteceu agora com gasolina, ele está achando ainda que está com etanol. Quando você for dar partida no outro dia, a injeção, muitas injeções aí não vão corrigir automaticamente conforme você andou com o carro. Então você vai ter dificuldade para dar partida, porque ele acha ainda que você está no etanol ao invés da gasolina. Então nesse parâmetro aqui você consegue ver se o AF do carro, se é álcool, se é gasolina, se ele está dentro daquilo que você sabe que está no tanque. Então aqui ó, 99,6% de etanol. Eu sei que eu abasteci que só está com etanol nesse tanque. Então tá certinho. Bom, carga da bateria para mim é importante, tá? Não para dar partida, mas na hora, no pós-partida, para ver se ele está mantendo padrão ali de 14, 13,5, 14,1, porque isso daí são dados que ele passa para os sensores, ele alimenta os sensores com energia e qualquer alteração, volts a mais ou volts a menos, vai alterar também toda a leitura analógica que o sensor vai estar passando para o módulo. Então, por exemplo, o módulo tem que trabalhar, que nem sonda lambda, de 0 a 1 volt. E você já tem 1 volt a menos funcionando em toda a linha, constantemente, né? Ele pode estar passando, ficar preso, travado, perto da escala de 0 volt. Então, voltagem para mim é a primeira coisa que eu analiso aí. Temperatura do líquido. É claro, eu preciso ver logo quando você está com o carro frio, de manhã gelado. Então às vezes você vai dar partida no carro, tá lá 15 graus e tá marcando, tá travado o sensor em 40 graus, você vai ter uma baita de uma dificuldade para dar partida. Já tive problemas do que? Do sensor tá travado e não conseguir avançar na temperatura. Então, por exemplo, ele fica preso em 40 graus. E aí o carro já está com 90 graus, está com 99, 100 graus o funcionamento dele ali. E está travado nos 40, travado nos 50. Isso é como se você estivesse andando com o afogador puxado nos carros carburados. Então ele vai afogar, quando liga a ventoinha ele vai dar uma certa cabeçadinha, uma certa engasgadinha, por conta do sensor de temperatura trabalhando de forma errada. Então já tem na minha tela aqui que eu preciso analisar isso. Segunda análise que eu faço, a análise de sonda lambda, setor 1, setor 2. Quais são os bancos 1, banco 2? Banco 1 é aquela sonda lambda mais antiga que a gente está acostumado, que a gente sempre teve nos casos de injeção, que é logo quando sai ali do cabeçote, que vai no coletor, ela já está ligada ali. Então é a chamada pré-catalisador, que ela vem antes de chegar no catalisador. Ela faz o ajuste primeiro ali e o ajuste principal. Banco 2 é depois do catalisador. Essa sonda normalmente ela fica paradinha, né? Por quê? Porque além da sonda 1 já corrigir, o catalisador faz a segunda correção linear e ela sempre vai chegar com uma análise de gás perfeita para a sonda 2. É um ajuste mais fino de longo prazo que funciona essa sonda 2 aí, então por isso ela não fica se movimentando muito, ela fica normalmente paradinha ali, tá? Ela vai alterar quando liga a ventoinha, quando você dá uma acelerada, você mantém acelerado que ele vai mostrar que enriqueceu, e quando você tira o pé daqui a pouco vai mostrar que deu uma empobrecida. Então é bem singelo, não muda muito não. Já a sonda 1 é o contrário, a sonda 1 fica doidinha ali, ela fica trabalhando, oscilando, e em gráfico que é melhor para você ver aqui se ela está oscilando bem, ela fica brigando ali. 0,5 é a mistura ideal. Então ela sempre está brigando, corrigindo, porque qualquer alteraçãozinha que dá na injeção ali, empobrece demais, ou enriquece demais, então ela fica nesse pico aí. Ela funciona sempre assim, marcando pobre, marcando rico, marcando pobre, marcando rico. Então o gráfico aqui vai sempre para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso é o normal da sonda estar trabalhando. Se ela está lenta, trabalhando de forma muito lenta, já é um indicativo aí que ela está com problema, ou que ela é de banda larga. Então veículos muito mais modernos ela já trabalha de uma forma mais lenta. Então você precisa também ir lá na unha e pegar os parâmetros do teu carro para ver se ela é uma sonda normal, padrão, que a gente está acostumado a ver, que é um funcionamento rápido, ou não, se ela é uma padrão de banda larga aí, que trabalha de forma mais lenta, é característica dela, para você não ficar achando que o defeito está ali e gastar uma grana violenta à toa, tá? Essa daqui já tem um padrão diferente, tá? Ela só funciona depois de um bom tempo.
Quando a temperatura está chegando uns 70 graus por aí, ou seja, já passou bastante tempo, é que ela vai sair desse 1.28 volts. E aí ela vai começar a trabalhar bem, tá? Até lá não, até lá ela fica congelada, fica paradinha. E aí você fica achando que ela tá com problema, tá? Bom, e aqui é o sensor MAP, que tá aqui em 920, que é muito próximo aí da pressão atmosférica aí da região que eu tô, que é aqui em São Paulo, né? Quando tá no nível do mar, tá lá 1 bar, né? E aqui a gente já tá no nível mais alto, então já tá com uma pressão um pouquinho menor. Isso aqui é bacana para ver se o sensor MAP tá funcionando direitinho, tá? Então são esses sensores que eu uso aí, que já tá aqui para me adiantar a vida. E aqui é o seguinte, aqui você tem um ajuste de curto prazo e de longo prazo do combustível, tá? E é o seguinte, né? Foi justamente nesse aqui que eu identifiquei aí que a minha sensibilidade, a minha experiência me dizem que eu tô com problema justamente nesse ajuste longo aqui, ó. Ajuste longo de combustível banco 1. Eles são referentes ao cilindro número 1, tá? Então assim, se fosse 2, cilindro 2, e assim sucessivamente, tá? Então aqui ele está me mostrando como é que está funcionando a mistura do injetor, como o injetor está funcionando no cilindro número 1. E olha só, no banco 1 está dando 0%, porque ele está sem funcionamento agora. Normalmente quando o carro está funcionando, tá quente e tudo mais, ele vai estar oscilando juntamente com a sonda lambda número 1. No ajuste longo aqui, que aí não vai ter uma mudança, o correto dele é estar mais próximo possível do 0%. O que ele está me mostrando aqui? Que esse bico injetor, ele está trabalhando um pouquinho mais rica a mistura. Ele está um pouco mais aberto. Aí você vai me falar, pô, mas ele está com um cilindro com a mistura mais rica? Não. O que a injeção faz? Ela está percebendo que está com uma queima irregular, né? Então pegou através da sonda lambda do 1 e da sonda lambda 2, ele percebe que o funcionamento está um pouco irregular. Ele começa a mudar os padrões, né, os parâmetros. Até que ele identifica, ele vai fazendo várias vezes isso muito rápido, muito simultâneo, a gente ali em questão de segundos não percebe, mas isso daí aquele tempo que ele ficou acendendo a injeção ali e corrigindo, ele foi fazendo vários testes até chegar no melhor. E o que aconteceu? Ele percebeu que com o injetor um pouquinho mais aberto do cilindro 1, a injeção normalizou e ficou perfeitinha, a queima ficou zerada. Então isso aqui é aquilo que eu estava imaginando, que não é o combustível ali que está ruim, não é o combustível no todo que está ruim, que está acontecendo isso, mas alguma vez o combustível foi lá e me diminuiu o leque do cilindro número 1. Então o meu bico injetor está com um pouquinho menos de injeção de combustível do que os outros dois. Então por isso ele está trabalhando com um tempo um pouco mais longo, ele está deixando passar um pouco mais de combustível para conseguir compensar esse jato menor mecânico dele, que está deixando a mistura irregular, mais pobre do que deveria. Então ele conseguiu corrigir. Então por isso que ele não está acendendo um código de erro, né? Se a gente for falar mesmo, se a gente colocasse os bicos injetores ali numa máquina para ver quanto de combustível está injetando os três, você vai ver que vai injetar de 10 a 20% menos do que os outros. Para ser mais correto, talvez 15%. Então 15% a menos de combustível no teste ele vai estar injetando. Isso para injeção, ela entende o que é? Ela faz uma leitura de que, olha, 15% para mim está dentro da tolerância, está tolerável. Faço o ajuste, vida que segue, luz apaga, o motor funciona perfeito, não está em risco de quebra, não tem risco de nenhum dano a curto, médio e longo prazo. Não vou registrar código de erro nenhum e ponto, tá? Então, só que assim, quando ele for fazer de novo uma leitura que zerar os parâmetros,
esse bico injetor vai acusar de novo, vai apresentar que ele está trabalhando de forma irregular, vai fazer toda aquela pisca-pisca lá no painel, ratear o motor, falhar o motor porque está trabalhando com um cilindro muito descalibrado, até corrigir. Qual que seria o correto aqui? O pessoal já pega, já arranca logo a flauta, põe os bicos ali na máquina, passa para ver qual é o que não está trabalhando correto, vê o que está acontecendo, vê até para ver se não está pingando, se não está gotejando, se não está com problema de estanqueidade, faz todos esses testes, beleza, identificou quais são os problemas ali, põe no ultrassom para lavar, para fazer uma limpeza, fez a limpeza, volta para a máquina e vê se corrigiu o problema, se está todos iguaizinhos. Estando todos iguaizinhos, injetando a mesma quantidade com leque e nenhum gotejando, vai para o carro. Não resolveu? Talvez, por uma insistência, tenta novamente fazer uma limpeza daquele bico, ou simplesmente descarta e compra um bico novo e põe no lugar, porque aquele ali está trabalhando um pouquinho fora, tá? Essa seria a maneira correta. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer de forma conservadora. Eu vou comprar um limpa-bicos, vou jogar no tanque e vamos ver o que acontece. Eu gosto muito dessa linha STP, né? Se é gasolina, eu ponho STP preto. Se for etanol, STP verde. E vou encher o tanque, vou colocar lá e vou rodar, né? Vamos ver se vai melhorar isso, se não vai melhorar, ou se é coisa de arrancar os bicos e fazer isso mesmo, tá? O problema é continuar. Quando eu for trocar as velas, eu já arranco os bicos também fora, levo lá no meu amigo mecânico e já peço para ele passar na máquina lá e fazer a limpeza e tudo mais. Beleza? Então esse aqui era um problema que eu já imaginava, de ser algum bico por conta de sujeira ficar um pouquinho com um jato comprometido, então ele ficou um pouco descalibrado em comparação com os outros. A injeção corrigiu, está trabalhando com ele um pouquinho mais aberto, já deixa a mistura perfeita, zerada e vida que segue. Imagino que esse possa ser o defeito do Tonhão também, porque o carro dele acende luz, perde força, corrige, depois funciona muito que perfeitamente. Mas com um aparelhinho desse, sabendo ler, você consegue ter também um dado comprovado, um dado ali físico na tua frente, que já te leva a estar tirando os bicos injetores para fazer essa limpeza, tá? Bom, então ele já me ajudou nisso. Bom, agora eu vou mostrar para você o carro aquecido em funcionamento normal, para você ver os parâmetros aí, tá? Depois que você vê os erros, já interpreta tudo direitinho, vem aqui, ó, todos os sensores. O motor tá aquecendo, ó, ó lá. E quando ele chegar próximo à temperatura mesmo de funcionamento, ele fica com funcionamento normal mesmo, como a gente está acostumado a ver em gráfico, tá vendo? Então fica entre 0 e 1 volt, olha lá. Tá vendo, ó? Tá trabalhando direitinho, fazendo uma correção perfeita aí, ó. A sonda lambda do banco 1, que é aquela antes do catalisador, tá? A função dela é essa, tá? E agora, tá vendo, ó? Voltagem do módulo aí já tá em 14.1, tá? Ou seja, o carregador tá em plena carga aí, o alternador, tá? E no painel eu acabei deixando aqui também pra gente ver, né? E se você bater duas vezes no visor aqui, ó, você pode estar selecionando alguns visores que você queira colocar, tá? Então eu coloquei aquilo que eu teria que ficar analisando ponto a ponto ali, que é o que me interessa, né? Ligou a ventoinha, ó, o motor tá bem aquecido, olha lá como mudou o O2, ó. Olha lá como ele tá fazendo a correção do banco 2, ó, da sonda do pós-catalisador, ó. Olha lá, ó. Depois ela vai normalizar, ó. Então vamos lá, ó. Já desligou a ventoinha, né? Só que eu dei umas aceleradas, acho que eu estraguei o teste. Já posso desligar o motor. Então você conta aí uns 5 segundinhos depois que a ventoinha, 5, né? 5 a 10 segundinhos depois que a ventoinha desligou, que ele ainda vai conseguir cair mais 1 grauzinho a temperatura. Depois disso ele começa a subir de novo, ó. Tá vendo? Então, momento exato aí para você desligar. Ah, espera a ventoinha desligar e já desligo. Você pode fazer isso,
Mas se você esperar mais uns 5 segundinhos, ainda vai chegar o líquido mais resfriado ainda lá dentro do cabeçote, dentro do motor, vai cair mais um grauzinho, e você desliga, é a temperatura mínima que você vai conseguir aí para resfriar teu motor mais rápido. Beleza, pessoal? Então, quem quiser colaborar com a gente aí, colocar, põe mais um parâmetro tal, que o parâmetro entre mínimo e máximo é esse, não sei o que também é bom analisar, porque pode dar problema tal. Quem quiser compartilhar conhecimento aí, fica à vontade aí, será muito bem-vindo nos comentários, vai enriquecer ainda mais a gente, beleza? Vídeo, claro, ficou longo, uma vez que eu tô passando para desde a pessoa que manja até a pessoa que não tem contato nenhum, então eu tentei passar todos os dados que eu tenho disponível de forma mais popular e mais compreensível possível. Então não tem jeito, ficou longo mesmo. Se uma pessoa conseguir corrigir o problema, até mesmo o Tonhão conseguir corrigir isso daí, já valeu e muito a intenção do vídeo, beleza? Embora um ou outro aí fica reclamando, falando que é longo, mas não tem jeito, tá? A gente tá passando para leigo também, e a intenção é informar os leigos como fazer. Então o negócio é bem didático mesmo, não tem jeito, beleza? Muito obrigado por assistir nossos vídeos, um abraço e até a próxima.